quero trazer nosso quarto convidado de hoje, o Vitor Carvalho, analista de equities da InvestMind, já está por aqui para bater esse papo com a gente. Vitor, seja muito bem-vindo aqui. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai poder bater um papo aqui, vários assuntos que temos na nossa lista. Inclusive, a gente pede para os nossos telespectadores mandarem suas perguntas aqui para você. Enquanto isso, a gente vai no nosso roteiro aqui. Mas, mais uma vez, obrigado aí. Maravilha. Ô, Vitor, as vacinas, né, contra a Covid-19 acabam representando aí aquela luz no fim do túnel, né, para sair de uma das maiores crises sanitárias e também econômicas da história. Queria que você falasse um pouquinho, você acredita que o mercado de ações, nesse momento aí, pode significar uma chance para os investidores aproveitarem algumas oportunidades, mesmo com o mercado já dando sinais de subida, a bolsa quase nas maiores altas históricas aí, e também que você falasse um pouquinho quais setores estão no radar aí de vocês que podem representar bons negócios para os investidores. Não, fechado. Eu acho que você falou bem. No fundo, de fato, a vacinação vem ganhando tração nos últimos tempos, então é normal a gente ver um desempenho melhor da Bolsa, mas o mercado é muito inteligente também. E acho que ele já precifica esse movimento desde lá de trás. Então, desde o final do ano passado, a gente já viu uma recuperação e, como você mesmo disse, né, já está batendo aí as máximas históricas. Hoje é mais um dia que ela vai buscar lá os 124, 125 mil pontos. Então, assim, para a gente, hoje, não necessariamente representa uma grande oportunidade de compra, porque o mercado veio precificando isso ao longo do tempo. Entretanto, a gente ainda vê alguns setores que têm, sim, oportunidades. E aí a gente pode falar dos setores que estão ligados mais à circulação das pessoas, né? A gente pode falar de varejo físico, a gente pode falar um pouco de turismo também, né? A gente tem algumas empresas de aviação que também se beneficiariam de um câmbio um pouco mais controlado. Acho que é natural olhar para empresas como shoppings. Então, assim, tem setores que a gente deve ver que não se recuperaram exatamente como o esperado, e acho que faz todo sentido, que a vacinação ainda não está no ritmo que a gente esperava, mas que daqui para frente devem performar melhor. Sim. Uhum. Recentemente a gente viu uma notícia que o Magazine Luiza lidera aí o ranking global de retorno aos acionistas. O próprio BTG disse que o mercado ainda não precificou a área de pagamentos da empresa, que pode trazer ainda mais upside aí para os investidores. Queria saber qual que é a sua opinião sobre esses movimentos aí que a empresa tem feito para o crescimento e essa possibilidade aí de ter mais retorno, mais upside para os acionistas. Eu acho que esse é um movimento que todos os pares também vêm fazendo, né? A gente pode replicar a mesma estratégia que as lojas americanas, junto com a B2W, também tem feito, a própria Via, né? A antiga Via Varejo, também tem sua linha de soluções financeiras, e o próprio Mercado Livre, né, que foi o grande gigante na América Latina esse tempo todo, também ficou muito conhecido pelas suas estratégias lá com o Mercado Pago. Então, assim, a gente entende que esse é um driver muito relevante para qualquer upside dessas empresas de varejo de e-commerce, mas que essa é uma estratégia já muito replicada. Então, assim, para a gente é mais um dos fatores, né? Não é o principal. Mas, claramente, ainda está abaixo do potencial do que pode entregar. E é muito relevante para retenção de clientes, para fidelização, e eu acho que todas vão acabar disputando esse mesmo mercado e qualquer diferencial vai realmente fazer a diferença. Uhum. Ô, Vitor, quero trazer a Ananda Vasconcelos aqui, ela tem perguntas também para você. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Vitor. Bem-vindo aqui à BMC News. Eu queria começar te perguntando sobre Magazine Luiza, né, que está liderando o ranking global aí de... tá. Eu vou mudar de pergunta aqui rapidinho. Queria falar com você sobre esse movimento de fusões e aquisições que a gente está vendo aí no mercado. O que você achou dessa recente fusão, né, que foi das lojas americanas com a B2W? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fusão e se você acha que é um negócio promissor. Sim, com certeza. A gente olha com bastante otimismo para essa fusão. Na verdade, assim, como qualquer negócio de M&A, tem seus percalços, tem seus desafios a superar. Tinha a questão do controle, né? As lojas americanas tinham um grupo controlador que tinha um receio de acabar sendo diluído nessa operação, então isso é o tipo de coisa que ainda está sendo debatido. E tem alguns desafios nítidos, né, de integração de sistemas, de estoque, enfim.
unir empresas como B2W e Lojas Americanas, obviamente não é uma operação fácil, mas a gente reconhece que os benefícios serão muito maiores do que os possíveis percalços aí no meio do caminho. Então, toda essa questão de omnicanalidade integrada, de estoques integrados, isso tende a trazer muitos benefícios e até melhora de margens aí na operação delas. Então, a gente tem um olhar bem promissor assim, para esse negócio. Muito legal, Vitor. Eu queria falar um pouquinho com você agora sobre as vendas online, né, que tiveram uma forte alta aí nesse último ano por causa da pandemia, nesses últimos meses, e é uma tendência que está se consolidando bastante, né, desde o ano passado, quando a pandemia afetou o comércio em todo o país, em todo o mundo, né, o comércio tradicional, e acabou incentivando as pessoas a comprarem mais online. Como que você avalia os fortes números, né, das vendas online e também os impactos disso nas empresas do varejo? Assim, sem dúvidas, o ano de 2020 ele é transformador nessa indústria, né? Ele muda totalmente o hábito de consumo de uma população que a gente esperava que só fosse mudar em um horizonte de 5 anos, talvez. Então, sem dúvidas, para qualquer empresa que já trabalhava com e-commerce, foi um ano muito importante. Mas, de qualquer forma, a gente vê alguns desafios a serem superados nesse mercado, né? O Brasil ainda é um país com muita dificuldade logística, então as empresas vão ter que se especializar ainda, né? Continuar melhorando essa questão de entrega. Enfim, o Brasil ainda é um ambiente econômico difícil para os clientes, né? Então tem juros ainda baixos, né? A gente ainda consegue ver certa estabilidade de juros baixos, mas já com uma leve mexida aí nesse cenário. Enfim, questões de renda per capita, a gente ainda tem certas dificuldades para caminhar, a economia vem tentando crescer um pouco mais esse ano, mas a gente sabe que o ano passado pesou muito para a gente. Só que acho que o grande desafio agora é a volta do varejo físico, né? E como essas empresas vão se comportar. Para a gente, a vencedora, né? A estratégia vencedora vai ser a que melhor conciliar a omnicanalidade dos seus negócios, a total integração dos estoques digital e físico, você ter uma plataforma de qualidade que você consiga bater o olho na internet e saber que na loja vai ter também. Então, assim, são vários fatores. A gente acha que o pricing faz muita diferença, mas os produtos estão virando quase commodities, então, basicamente, a oferta desses sites, dessas plataformas são muito parecidas. E talvez, como você mesmo falou, né, em outro momento, apostar nas formas de pagamento, como medida de retenção de clientes, enfim. Tem algumas estratégias, mas a gente acha que só combinando todas que vai sair, de fato, uma empresa vencedora desse setor. Muito obrigada, Vitor, pela resposta. Vou passar a bola aqui para o Felipe, que ele também quer fazer perguntas para você. Tenho sim, Ananda. Eu estou dando uma olhada no nosso chat aqui, o Marcos Paulo de Souza Barbosa. Ele fala o seguinte: Vitor, considerando as movimentações no balanço patrimonial de Lojas Americanas e B2W, posso concluir que após ocorrer a integração, as ações dessas empresas serão negociadas ex-combinação operacional? Faz sentido, assim, né? No fundo, a gente tem algumas complicações, né, nessa operação, foi o que eu falei. Não à toa, os próprios controladores, né, o grupo controlador ainda olha com certo receio, ninguém quer ser diluído nessa operação, e a Lojas Americanas vai virar um grande veículo de investimento, né, para de fato ter um papel só Americanas, que inclusive faz parte da estratégia deles, esse papel ser negociado também na Nasdaq, então vai aumentar ainda mais a capitalização da empresa. Mas, assim, sem dúvidas, esse tipo de coisa ainda serão questões que serão resolvidas nessa primeira etapa do negócio, de M&A, e aí para futuramente, na segunda etapa, quando as ações já forem listadas, a gente começar a ver os desdobramentos. Maravilha. Tem uma outra questão, na verdade são duas questões que eu gostaria de te perguntar a respeito dessas empresas de comércio eletrônico e também de varejo, né? A primeira delas é, como a gente sempre está falando aqui, a questão da inflação e como isso tem impactado nessas empresas, seja no setor de tecnologia ou seja no setor de varejo, por conta de algumas questões ali, dos juros também, e também a questão da possível volta do auxílio emergencial, né? Se isso poderia trazer um respiro aí para as empresas, que a gente viu que elas tiveram uma grande aceleração no ano passado, justamente naquele período do auxílio emergencial um pouco mais gordinho, um pouco mais robusto ali, dado pelo governo, e agora, com toda essa questão, a gente já viu o ministro Paulo Guedes falando ali da possibilidade ou de reformar o Bolsa Família, ou de
ter um pouco mais de auxílio emergencial. Como que ficam essas questões, né, nas empresas? Como que elas monitoram esse cenário aí para fazer seus movimentos, Vitor? Sem dúvidas é um fator muito relevante, né, para qualquer uma dessas empresas, porque se a gente vive num país hoje com diversos problemas de renda per capita, de altíssimas taxas de desemprego, qualquer renda extra é um diferencial para o cliente passar a consumir. Então, obviamente que isso está no radar dessas empresas. Mas acho que, além disso, as empresas também estão muito de olho numa consolidação do setor como um todo, né? Eu acho que a gente está vendo muita varejista começando a atacar pequenas empresas, empresas de tecnologia, empresas de logística, para tornar a sua operação, de fato, mais robusta e conseguir, independente do cenário macroeconômico, né, performar da mesma forma. Mas, obviamente, um auxílio emergencial para boa parte aí da população vai ter um impacto positivo nas ações. Maravilha. E você estava falando também, em algumas das primeiras respostas lá, a respeito das companhias aéreas, né? A gente viu esse movimento ontem, hoje Azul disparando, aí tem Gol também por conta de alguns resultados ali, algumas projeções para esse segundo trimestre. Primeiramente, como você vê essa questão, né, da Azul buscando a incorporação dos negócios da Latam? Você acha que existe uma sinergia boa? Você acha que pode haver, de repente, essa incorporação? Ou está um pouco mais difícil porque a Latam está fazendo o jogo duro? Como que você tem visto essa situação e como que isso pode destravar, né, de repente, algum valor aí para a companhia, para os acionistas, já que a gente tem visto que o setor está um pouco ali complicado por conta de toda essa questão das restrições? Vitor? É um setor que a gente olha até com bastante pé atrás, porque é um setor que demanda um enorme custo fixo para a operação e é uma operação muito complicada, né? Hoje, você acabou de dizer, a gente vive um momento de muitas restrições, então o setor está super afetado. Eu acho que é normal, num momento como esse, em que as empresas estão sofrendo, começarem a surgir os rumores de consolidação, né, de uma empresa buscando a outra, a que estiver melhor capitalizada vai sempre estar numa posição mais favorável, e eu acho que essa é a situação da Azul no momento. Ela está numa posição ali de mais tranquilidade, sempre teve muito voo mais nacional do que internacional, então acho que isso bota ela numa posição um pouco mais vantajosa nesse momento, e aí acaba que ela consegue olhar para o mercado, né, um pouco de cima. Mas é muito delicado, né, falar de qualquer coisa sobre destravar valor, porque, como eu disse, é um setor que a gente já olha com receio e acho que o mercado como um todo também olha com certo pé atrás, até pela complexidade mesmo das operações. Maravilha. O Rui das Neves está perguntando o seguinte, e a Itapemirim entrando no ramo das aéreas? O que você vê a esse respeito? Com mais uma concorrência, é um outro setor, um outro nicho ali de aéreas pela Itapemirim? Como que você vê? Eu acho que pensando como cliente é sempre positivo, né? Mais concorrência a gente espera que eleve a qualidade de todo o serviço, o preço também fique melhor para a gente, mas pensando como investidor, certamente é mais um driver que essas empresas vão ter que estar olhando, né? Vai ter jeito, é mais um concorrente, é saber exatamente aonde a Itapemirim vai ser competitiva, com qual player ela vai ser mais competitiva, mas assim, não é um setor, como eu falei, que a gente olha com super bons olhos, a gente não acha que a operação é muito simples, então para a gente hoje é continuar na mesma tecla, entendeu? É ainda se manter um pouco distante, até pelo cenário cambial ainda de longo prazo para a gente ainda não é muito favorável, então, em geral, a gente prefere ficar fora. Tá certo, Vitor. Quero chamar novamente a Ananda Vasconcelos, tem perguntas para você. Vitor, queria um pouquinho falar com você sobre o setor de bancos, né, que o BTG Pactual anunciou na semana passada, a compra da Universa, que reúne a casa de análises da Empíricos, a gestora Vitrio e também sites como Money Times e Seu Dinheiro. Como que você viu esse movimento do banco, do BTG, né, e as estratégias também de crescimento da empresa? O que você espera daqui para frente? Olha, eu acho que esse tipo de aquisição, né, faz todo sentido pensando na estratégia de varejo que o BTG está adotando, né? Só para a gente lembrar, o BTG fez no início do ano um follow-on e hoje já saiu a notícia de que eles devem fazer outro até o final do ano. Ou seja, a empresa está se capitalizando exatamente para fazer esse tipo de operação e vai tornar a estrutura deles de varejo muito robusta. Aqui tem algumas questões, né? Hoje o BTG é um player muito relevante já em várias unidades de negócio, a gente pode citar aqui a área de wealth deles,
e a parte de varejo acaba trazendo diversas sinergias para outras áreas, né? Então, assim, eu acho que faz todo sentido toda essa estratégia do BTG. No fundo, eles estão tentando atacar algumas outras frentes. Não vejo, sinceramente, eles indo atrás de grandes bancos como Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, em relação a número de correntistas, até porque esses grandes bancos já estão consolidados no mercado há muito tempo, mas vejo sim um banco que desde o início vai querer monetizar os seus clientes, né? E aí, seja com a iniciativa de investimentos do BTG Pactual Digital, quanto com o BTG+, que é realmente o banco, ali o cartão que eles estão utilizando, né, para a pessoa física. Então, assim, a gente olha com bastante otimismo para essa operação do BTG e esperamos acompanhar aí mais movimentos daqui para frente. Legal, Vitor. Agora falando um pouquinho de Itaúsa, né? O resultado do primeiro trimestre mostrou que a Itaúsa mais que dobrou o lucro, né, nesse período, mas no ano as ações da Itaúsa acumulam uma queda aí de 10%. Queria saber sua opinião, né, também sobre esse case e se você acredita que Itaúsa é ainda uma boa oportunidade. Bom, Itaúsa eu acho que é um pouquinho mais complexo, né? Porque por mais que a gente tente diferenciar a Itaúsa de Itaú, no fundo, o resultado da holding é muito semelhante ao do banco, porque o banco é extraordinariamente grande, né? Então ocupa boa parte aí do seu resultado, do seu faturamento. Só que quando a gente olha para a Itaúsa, a gente também precisa olhar para alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, o desconto. A gente tem que sempre lembrar de qual é o desconto do valor de mercado da Itaúsa em relação ao valor de mercado de suas participações. E esse desconto, nesse momento, está rondando ali um pouco acima da sua média histórica. E aí começa a se tornar assim, um papel muito atrativo. Porque a gente já sabe que é um papel que é um ótimo pagador de dividendos e tem como grande base dos resultados, né, o Itaú Unibanco, que é um banco muito importante. E aí a gente, quando olha para esse comparativo, primeiro trimestre 21 e primeiro trimestre 20, é mais fácil de relacionar o porquê de um lucro extraordinariamente maior também, né? Porque obviamente, o primeiro trimestre do ano passado ficou marcado por um aumento bem relevante das provisões, e aí acaba comprometendo, obviamente, a rentabilidade do banco. E como as taxas de inadimplência seguem bem controladas, a gente não está vendo nenhum desespero, o governo segue ajudando ali, né, com programas de crédito, com o próprio auxílio que você comentou. Então, assim, as taxas de inadimplência estão controladas e o banco não se deu na necessidade de aumentar esse colchão de provisões. Com isso, naturalmente, o lucro veio muito maior. Mas a conversa sobre grandes bancos ela é um pouco mais complexa, né? Pensando até mais no longo prazo, a gente tem que olhar já para a ameaça das fintechs e como isso afeta na rentabilidade do banco, principalmente nas linhas de serviços, relacionar um pouco com o aumento da carteira de crédito, mas, em geral, a gente gosta do case de Itaúsa quando ele passa da sua média histórica ali do desconto, e acho que agora é um bom momento para a gente começar a ver essas oportunidades. Legal, Vitor, muito obrigada pelas respostas. O Felipe também tem perguntas para você. Tenho sim. Vitor, eu quero resgatar uma pergunta que a gente recebeu aqui do nosso telespectador Bruno Rocha. Ele perguntando o seguinte, se a MP que aumenta a CSLL dos bancos pode afetar negativamente esse setor. Como que você está vendo essa discussão aí do aumento da contribuição? Sem dúvida, isso seria um driver negativo para os bancos, né? A gente ainda tem uma visão um pouco mais otimista para os grandes bancos do que a maioria, né? Por mais que isso tenha sido discutido e a gente entenda que tem um efeito negativo. Mas, como eu estava até falando com a Nanda, né, infelizmente, essa questão das fintechs podem acabar trazendo um pouco mais de downside para os bancos quando a gente pensa na linha de serviços, mas eu não vejo ainda uma ameaça para esses players em relação ao mercado de crédito, que é o grande responsável pelo resultado. A gente ainda vê, sim, um movimento um pouco conflituoso ali no spread, até porque com juros mais baixos, acho que é uma tendência natural do mercado ficando mais competitivo, os spreads irem ficando um pouco mais baixos também, mas assim, hoje eu não imagino nenhuma outra fintech ou nenhum outro banco menor competindo com o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa em relação ao mercado de crédito. E aí começa a vir esses pequenos detalhes, né? Seja a questão do CSLL, enfim, a própria competição por fintechs, ou até se a gente tiver um problema aí com taxas de inadimplência, talvez os bancos precisem aumentar suas provisões, mas em geral a gente tem uma visão otimista. Uhum. A gente estava falando mais cedo, né, Vitor, a respeito da renúncia do presidente do fundo de pensão
lá do Banco do Brasil, e aí a gente perguntando, né, para os nossos convidados aqui a opinião deles, o que eles acham que está acontecendo, se tem alguma possibilidade de acender um sinal amarelo ali nos investidores, nos analistas, no mercado, a respeito de uma possível intervenção do governo, alguma interferência do governo, porque a gente já viu alguns movimentos, né, em relação a isso, no próprio Banco do Brasil mesmo, com a troca do presidente lá do André Brandão. Enfim, queria saber a sua opinião sobre esse assunto, como você tem visto essas mudanças, né? Acho que você falou tudo. A luz amarela ela já estava ligada desde a época do André Brandão, né? Quando começou os rumores ali de que ele poderia sair, acho que o mercado já se atentou para novamente essa questão de, caramba, será que teremos um presidente super interventor de novo no mercado? Será que o Banco do Brasil novamente vai ser aquela empresa que a gente achava que seria privatizada e vai acabar operando do mesmo modus operandi de outros governos? Então, assim, para a gente não é uma grande surpresa. A gente já tratava como luz amarela acesa desde então. Só que, como ponto positivo, a gente está vendo o Fausto Ribeiro, né, que é o novo presidente do banco, mais alinhado, na nossa visão, com o presidente Jair Bolsonaro do que era o André. A gente sentia que o André Brandão tinha uma conexão muito forte com o Ministério da Economia, mas não tanto com o presidente. E acho que hoje o Fausto ele passa mais essa mensagem de que está junto de Jair Bolsonaro. E isso tem os seus efeitos, né? Então, a questão envolvendo o Previ, acho que tem tudo a ver com a disputa política, tem a ver com o Bolsonaro mexendo ali seus pauzinhos com outros partidos, já pensando um pouco nas eleições. Então, assim, para a gente não representa uma grande surpresa, mas, obviamente, é um movimento que a gente precisa ficar atento. Mais ou menos nessa linha que você estava falando, né, que ele é um pouco mais alinhado com o presidente do que o André Brandão. Sandro Figueiredo está perguntando se existe a possibilidade do Fausto Ribeiro manter um plano de demissão voluntário, fechamento de agências e acabar contrariando um pouco o presidente, até por conta da necessidade, né, de ter esse tipo de reestruturação. Você acha que é um movimento possível ou por conta desse alinhamento acaba ficando um pouco mais difícil? Olha, se a gente parar para observar o resultado do primeiro trimestre desse ano, já houve uma baita redução no número de agências, uma redução no quadro de funcionários. Então, assim, por mais que haja esse alinhamento, para mim, mais forte do que tinha com o André Brandão, eu acho que o programa ele só está sendo tocado de uma forma um pouco mais quieta, assim, sem muita divulgação, e provavelmente de uma forma um pouco mais delicada, né, do que o André estava propondo. Mas eu não vejo esse plano indo para o espaço, eu acredito que isso vai continuar sendo tocado, só que de uma forma um pouco mais tranquila, até para não afetar a imagem lá do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo. Pedindo para o pessoal mandar as perguntas aqui. Ô, Vitor, aproveitar que a gente está falando aqui de Banco do Brasil, alguns analistas, inclusive que a gente tem conversado há um tempo atrás, estão falando que mesmo diante desses movimentos de possibilidade de interferência, de troca de presidente, o banco ainda está descontado em relação a seus pares, né, privados, seja Itaú, Bradesco, Santander ali. Qual que é a sua opinião a respeito do banco? Você acha que ele tem mesmo esse desconto em relação aos outros? Você acha que, de repente, mesmo diante desse cenário, é uma boa oportunidade para os investidores buscarem aí algum upside nos papéis do Banco do Brasil? Em geral, se você for parar para analisar, o upside do Banco do Brasil é sempre maior do que os seus pares privados, exatamente por esse ponto que você destacou. Ele tem um desconto. E esse desconto é proveniente desse tipo de situação, né? São situações que você fica com o pé atrás sobre o que vai acontecer. Se um novo presidente entra, o que acontece com o Banco do Brasil? Então, essa imprevisibilidade dos seus resultados e das suas tomadas de decisão acabam influenciando no preço. A gente tem um viés otimista para o Banco do Brasil. A gente acha que é um banco que tem uma carteira de crédito super consolidada e, ao mesmo tempo, também não muito arrojada, o que garante ali um spread mais em linha com o restante do mercado e que sofra menos volatilidade. Como você mesmo disse, o plano de redução de agências e de redução do número de funcionários vem sendo executado e para a gente isso tem agradado, porque
de fato o banco vai se tornando mais eficiente, o seu ROI vai aumentando e vai chegando um pouco mais próximo dos pares privados, e a gente tem que lembrar da estrutura do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é um gigante em termos de agência, de cobertura, está em praticamente todas as cidades, em todos os estados do país, e isso faz diferença num país que ainda tem pouquíssima penetração de internet, que ainda tem muito desconhecimento de educação financeira. Por isso, a gente nunca vai tratar o Banco do Brasil como um player de segundo plano. A gente é sempre um player muito relevante no setor. Maravilha, Vitor. Quero trazer novamente a Ananda Vasconcelos, ela tem perguntas aqui para você também. Vitor, tem algumas perguntas aqui no chat para você. Tem uma do Wesley Farais, que ele fala: sair da asa do Itaú vai ser melhor ou pior para a XP? Essa é bem difícil, né, de falar, assim. Acho que era importante para a XP mostrar certa autonomia, um recado ao mercado de que ela era uma empresa praticamente autossustentável, mas ela também está ali duelando com players muito relevantes. A gente acabou de falar do BTG Pactual, que está vindo com força máxima para o varejo. Então, assim, ter o arcabouço ali do Itaú era uma segurança que garantia a ela qualquer problema com investimento, qualquer aquisição que precisasse, acho que tinha um guarda-chuva que reforçava a estrutura. Mas até com a mudança, né, do CEO, o Benchimol passando a bola lá para outra pessoa, acho que é um recado mesmo da XP de que a gente está querendo ser mais tecnológico, a gente está querendo ir para um outro viés, talvez não seja a conexão com um grande banco que passe essa imagem para o mercado. Então eu vejo muito mais como um recado do que propriamente como uma grande estratégia ali de capitalização, de investimento, enfim. Legal, Vitor. Tem outra pergunta aqui para você, uma do César Nogueira. Ele fala: boa tarde, Vitor. Se puder falar um pouquinho sobre a sua visão sobre o dólar? Bom, o dólar é até complicado a gente falar, porque a gente sabe que os nossos aspectos internos não influenciam tanto assim, né? A gente acaba ficando muito refém da movimentação da principal divisa do mundo. Então, muitas vezes a gente fala do nosso fiscal super deteriorado, dos nossos problemas políticos, da nossa situação difícil em relação à pandemia, mas tem que lembrar que o dólar, como a gente falou, né, uma moeda muito mais importante do que o real em relação ao restante do mundo. Quanto aos nossos pontos internos, eu acho que com a aceleração da vacinação, né, esperando mais tração, a tendência é que as coisas melhorem, né, pelo menos assim, fique mais próximo ali da banda do 5 do que do 6. Mas olhando até as previsões, aí todas as projeções de câmbio, tem gente que já fala em 4,80, em até 4,50 para os próximos trimestres, aí até o final do ano, mas eu ainda acho que o dólar vai ficar ali rondando os 5 ainda por um bom tempo. Legal, Vitor. Obrigada, viu, pelas suas respostas. Vou passar a bola para o Felipe, ele quer falar com você também. Maravilha, Nanda, obrigado. Ô Vitor, só para a gente encerrar aqui, queria pedir para você deixar suas considerações finais, saber o que você está pensando aí para frente, falar um pouquinho a respeito do trabalho aí de vocês. Fica à vontade. Olha, primeiro agradecer pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com a BMC. Acho que a gente já teve uma participação com outro analista, que é o Lucas Marins, falando com vocês também. Então, assim, para a gente é sempre um motivo de felicidade. Até para quem não conhece, né, InvestMind é uma plataforma de research, não atua só como uma casa. Então, a gente opera no modelo de crowdsourcing, que acaba trazendo contribuidores, sejam eles analistas macro, especialistas do setor, enfim, tentando trazer os insights e as recomendações com menor viés para todos os clientes, para todos os investidores. Então, acho que acima de tudo é pensar que o mercado ainda é muito incipiente, o mercado para a pessoa física ainda tem muito a crescer, um potencial gigantesco. Eu acho que vai ser muito importante até para o desempenho do próprio Bob, das empresas que estão aqui. E a gente ainda olha com certo otimismo. É difícil, a gente sempre escuta a mesma coisa, que é o país do futuro, que daqui para frente tem tudo para ser melhor. E, de fato, a gente acredita que tem tudo para ser melhor. Algumas coisas estão começando a ficar mais alinhadas, algumas reformas foram tocadas. Óbvio que ali com um detalhe ou outro que a gente não esperava, mas é o tipo de coisa que acontece com a gente, mas seguimos com uma visão ainda otimista. É isso que importa.
Maravilha, Vitor. Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com os nossos telespectadores, responder as perguntas aqui que vão chegando. Às vezes chegam perguntas assim de bate-pronto que você olha, mas enfim, é sempre muito bom contar aí com a participação de você, todo o time aí da InvestMind. Obrigado, viu? Até uma próxima então, um abraço, até mais. Eu que agradeço, gente. Muito boa tarde.